talvez um dos pratos mais antigos do mundo e um dos mais versáteis. As sopas estão presentes em todas as culturas, em todos os lugares e não precisa ser somente em dias frios, né? Nessa aula nós vamos falar de sopas clássicas, eu sou o chefe Gabriel Lourenço e vamos mostrar um pouco de uma das sopas mais famosas do mundo, que é a sopa de cebola francesa, como extrair o máximo do sabor, da cor desse produto, e o clássico capelete in brodo, que aqui no sul o pessoal chama de sopa genioline e que também tem variações desde da Polônia, passando por vários países nórdicos, até a Itália e o Brasil. Vale a pena a gente fazer uma introdução e falar um pouco da história e da cultura, como sempre aqui na Sal a Gosto. Você está cansado de ouvir que a gente sempre diz que um prato não se baseia somente na receita escrita. A receita é muito importante, inclusive está aí no material PDF para você depois brincar, anotar, mudar e fazer as alterações conforme suas preferências. Mas é muito importante que a gente estude técnica, história e cultura. Nesses pratos em específico a gente tem história, né, mas a gente tem a cultura de adaptação local e principalmente a técnica. As sopas, os cremes, né, eles são talvez um dos alimentos mais antigos do mundo. Então lá na história antiga, quando o ser humano queria se alimentar de alguma coisa que ele julgava muito dura ou que ele não conseguia mastigar direito, né, ele colocava então para cozinhar geralmente dentro de água e ali ficava cozinhando aquilo. E quando a gente passa por esse calor úmido, a gente tem toda uma transformação do alimento no qual ele se modifica, né, mas não muito. Por isso que um alimento cozido numa fervura, por exemplo, é diferente do alimento feito na brasa. A gente tem uma aula, né, de preparos básicos onde a gente fala muito de diferença de calor seco e úmido, mas ao mesmo tempo o que é mais importante de toda essa reação é a troca que acontece entre o alimento e aquele líquido que ele está trabalhando, no líquido que ele está cozinhando dentro junto. Então a gente tem vários métodos para se fazer isso, né? Você pode, por exemplo, aromatizar uma água, no caso fazer um caldo base, depois utilizar esse caldo base para aromatizar preparos, como é o caso de algumas das receitas que a gente faz nesse módulo. Aqui vale um parênteses bem interessante. Meu conselho é assista, nós temos várias aulas de creme, caldo, sopa, receitas no pão. É interessante você assistir todas essas, porque aí você consegue ter todas as bases. A gente não poderia colocar tudo em uma aula, ficaria muito comprido, muito cansativo para você. Então a gente dividiu em aulas, né? Alguns assuntos são comuns em todas elas, mas bases são diferentes. Então se você tiver uma base de leite, uma base de vegetal, uma base de cereal, uma base de caldo, né? Uma base que não leve nada disso, vai ser muito bacana porque você vai conseguir ver a receita e falar assim, bom, hoje eu quero fazer uma sopa de aspargos, porque eu tenho aspargos aqui. Tá, mas o que eu quero dele? Eu quero ele mais leve, mais pesado, eu quero ele mais completo, com um cereal, com algum farináceo. Então será que eu vou fazer um caldo, um creme ou uma minestra? Né? Qual que é a diferença? Como é que eu elaboro isso? Então basicamente você pode ter um caldo simplesmente extraindo sabores através da fervura. Nós vamos começar a fazer um aqui agora, né? Um caldo base que a gente pode usar direto. Nós também falamos bastante de caldo nas aulas de risoto. Então se você depois for fazer ou já fez essas aulas, revisa essa questão do caldo aí que é interessante. E eu vou iniciar um preparo básico de um caldo para a gente começar a falar dessa transformação. Mas aqui já vale uma observação interessante. O que eu espero do meu caldo? Então é sempre assim, o que eu quero do meu prato para identificar a técnica que eu vou utilizar. Quando a gente fala na outra aula de calor seco e úmido, a gente sempre fala que os calores úmidos, dentro de água ou numa fervura ou a vapor, modificam um pouco o alimento. Então por mais que eu fique fervendo uma cebola com uma cenoura num caldo, eu vou ter uma certa cor, que é o que eu consigo extrair delas, mas eu não vou ter uma cor super intensa, porque elas não têm uma cor de caramelização, elas não são caramelizadas naturalmente. Então quando você quer modificar muito um alimento, você coloca um calor seco. Então uma dica que eu vou dar aqui para você fazer seus caldos, e aqui numa cozinha profissional a gente estaria até elevando um pouco o nível, não seria somente caldo, a gente já estaria entrando aí no nível de fundos, caldos e fundos. Eu não vou entrar nesse tópico porque é um tópico muito profissional que não vale a pena você se preocupar nesse momento, tá? Mas é uma maneira da gente deixar um fundo, ele é um caldo muito mais elaborado, onde a gente vai extrair caramelizações não só dos produtos que estão dentro dele, mas dos elementos que estão fritando naquela frigideira, naquela panela. Então, para fazer um caldo plus, um caldo bombado, vamos dizer assim, a gente pega e faz o início de um fundo, certo? E aí a gente começa a trabalhar o caldo em cima dele.
Então existe um básico que é o mirepoix, que você pode usar sempre, que a gente fala muito em outras aulas, que é cebola, cenoura e salsão. Mas você não precisa ficar preso nisso, porque eu entendo que algumas regiões daqui a pouco você nem encontra. Claro, cebola e cenoura é fácil, mas eu já fui em várias cidades pelo Brasil que nem sempre tinha salsão, ou que nem sempre tinha alho poró. Então o aromático você consegue trabalhar bem num caldo. Basicamente um caldo precisa de uma trinca aí de vegetais, cebola, cenoura, alho poró, o salsão, e aí você pode trabalhar aromáticos e aparas junto com esse caldo. Então, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa cebola com casca, que já foi totalmente higienizada, então isso é bem importante. Eu vou colocar numa panela e você repara que não tem óleo na panela. Se você está produzindo caldos bases, não é legal você colocar muita gordura e principalmente sal. Porque se é base, você não sabe ainda para que você vai usar. E aí vai que naquela receita já tem muita gordura ou já tem muito sal e aí você coloca esse caldo e estraga. Se você está preparando um caldo específico para usar numa receita e deu, é por ali, você até sabe o que vai acontecer, então você pode colocar um pouco mais de gordura ou de sal. Mas por padrão não se coloca gordura e sal num caldo, a não ser dos elementos naturais que estão nele, como as carnes, como as proteínas, e que mesmo assim o certo depois é deixar na geladeira, essa gordura endurecer e você tirar a gordura fora, para o caldo ter zero gordura e zero sal. Então por padrão seria isso. Então olha só o que está acontecendo aqui, a gente está tostando a cebola e a gente começa então a criar um douradinho, uma caramelização no fundo dessa panela. Eu vou colocar a cenoura também aqui para ir tostando, vou colocar algumas folhas de alho poró. Você acha que realmente os caldos nasceram assim? Como eu falei, antigamente, muito antigamente, se jogava o que tinha para deixar aquilo saboroso. O caldo sempre foi uma forma de render, uma sopa de rendimento da comida. Então eu tinha um tanto de comida que não ia dar para alimentar muita gente, eu colocava num grande caldeirão, enchia de água, aquilo se dissolvia, tudo ficava mais nutritivo e eu conseguia alimentar mais pessoas com aquele produto. Então vem principalmente de uma história de reaproveitamento. É normal nos restaurantes a gente descascar caixas e caixas de cebola e não jogar a casca fora. Pega essa cebola, essa casca, higieniza, né, ou já está higienizada e coloca para ferver num caldo. Assim como a casca da cenoura, assim como as folhas do alho poró, né? Então no restaurante correto, ou mesmo em casa, a gente não deveria jogar tudo fora. Mas como em casa eu sei que a gente não descasca caixas e caixas de cebola, então minha dica é que você pode muito bem ir guardando os seus preparos. Então descascou umas 3, 4 cebolas no dia, põe num saquinho e congela. Descascou cenoura, põe num saquinho e congela. Quando você tiver todo esse produto congelado, você tira um dia do freezer, dá uma tostada em tudo e faz o caldo. Então você não precisa usar a cebola in natura para fazer seu caldo. Você pode usar só a casca dela, assim como a cenoura e os outros produtos. Eu joguei aqui dentro também um dente de alho e adivinha só? Com a sua casca. Eu só vou aqui, ó, dar uma esmagada nele, assim ele vai soltar mais aroma ainda. Então a gente está tostando tudo, está ocorrendo caramelização. Se a gente reparar aqui, ó, a cenoura já está sendo caramelizada, né? Tostada. Eu vou colocar junto uma folha de louro, que entra nos aromáticos. Vou colocar 2 bagas de zimbro. Então, o zimbro é um tempero super famoso, inclusive é o zimbro que faz o gin. A gente tem uma aula de gin aí bem legal. Vou colocar uns 2 cravos da Índia, mais um zimbro aqui, só para ter mais aroma, deixar tudo dar uma tostada. Então não estou queimando efetivamente, estou caramelizando meus produtos. E aí agora eu pego água, vou aqui nessa panela aí. Precisa ser água quente? Não, pessoal, não precisa. Isso aqui vai ter que ferver no mínimo 1 hora, 1 hora e pouco. Se você está fazendo um caldo só de vegetais, só de legumes, como eu estou fazendo aqui, 1 hora de fervura, uma fervura baixa, não fervura exagerada, já vai estar bom. Agora esse caldo você pode evoluir para outros. Então uma base aromática assim, quer colocar ainda algum pedacinho de pimentão, tem quem coloque, cebola roxa, o que você quiser colocar de aromáticos aqui é livre. Além disso, você pode colocar paras e transformar esse caldo em outros tipos de caldo. Se você colocar músculo bovino, osso, ossobuco, tutano, deixar ferver, aí você deixa ferver 2 horas. Sempre que tiver um bicho junto, deixa 2 horas, tá?
E aí você vai ter um caldo de carne. Se você puser carne e coxas de frango ou ossos de frango, você vai ter um caldo mesclado aí de carne e frango, como a gente usa bastante para o agnoline. Se você tiver outros animais, por exemplo, casca e cabeça de camarão, vai ter um caldo de camarão. Então sempre agora que você estiver manipulando alimentos, a partir de agora na sua cozinha, vai pensando sempre um pouco mais. Comprei um peixe, limpei o peixe, sobrou a cabeça, a espinha e o rabo. Eu vou armazenar? Eu congelo essa cabeça, essa espinha, esse rabo, e o dia que eu tiver que fazer uma receita com peixe ou com caldo de peixe, eu vou pegar, juntar tudo isso e colocar o peixe aqui e vou deixar ferver 1h30, 2. E eu vou ter um caldo de peixe, ou um caldo de camarão, um caldo de coelho, um caldo de perdiz, o caldo que você quiser fazer. Eu sempre mostro o caldo de legumes porque ele é o neutro. O caldo de legumes você vai usar em qualquer receita, ele não vai interferir. Mas, por exemplo, você não vai usar um caldo de camarão numa receita de carne, vai ficar estranho, né? Os sabores vão conflitar. Ou você está criando um prato novo aí, quem sabe. Mas no normal não se utiliza. Então eu vou deixar aqui, daqui a pouco já vai começar fervendo. E essa base de caldo é muito legal para você guardar, para você ter, né? E mexer. Daqui a pouco você está criando os seus caldos, receitas exclusivas suas. Então repito, se você quiser fazer um caldo específico, já coloca desde o início a carne, o frango, e aí você consegue dar sequência no seu caldo, tá bom? Outras bases que a gente pode ter para caldos, cremes, sopas, seria a base de leite ou a base de lácteos, e aí a gente tem duas linhas, na verdade 3. O próprio leite in natura, então você vai refogar, sei lá, os aspargos, vai colocar o leite ali, vai deixar tudo ferver, depois vai bater no mixer, no processador, e você vai ter um creminho mais ralo, feito à base de leite. Se você pegar esse leite e fizer, antes de misturar ali, obviamente, um molho branco, uma base de bechamel, você já tem uma base para creme. E aí você faz o mesmo processo, né? A gente vai ver tudo isso em todas as aulas. E aí você frita o elemento, coloca esse molho branco, deixa refogar, deixa aromatizar e tudo mais, bate ou só a massa e você vai ter um creme mais estruturado do que só com leite, a partir do molho branco. Ou você pode ainda utilizar um creme de leite, seja ele fresco ou seja ele o HT. E aí esse creme de leite é uma outra base rápida. Ah, não tô a fim de fazer muita coisa hoje. Se você vai lá, refoga um tomate seco, coloca um alho poró, coloca algum elemento bacana, daqui a pouco um salmão refogado junto, coloca o creme de leite, deixa ferver, mistura, você já tem ali um creme para comer tranquilamente. Então você pode ter bases de caldo, bases de lácteos ou ainda bases dos próprios vegetais. Isso nós vamos ver na sopa de cebola, vamos ver na sopa creme de abóbora, né? Se você fizer uma sopa de ervilhas, uma sopa de brócolis, você deixa o vegetal cozinhar junto com os elementos, geralmente também através da adição de um caldo, e depois que tiver tudo muito macio se desmanchando, você ou amassa ou passa num mixer e tem um creme ou uma sopa à base do vegetal. Então ele estrutura, pode ser a batata, a mandioquinha, ele vai estruturar esse caldo. Você ainda pode ter uma quarta opção que se chama minestra. E a minestra, geralmente ela é um creme e vai algum item a mais nela, por exemplo, um cereal, então ou um farináceo. Uma minestra de feijão clássico é uma sopa de feijão com uma massa cozida junto. Ou você pode ter uma minestra de galinha, onde você faz um caldo de galinha, como uma canja, né? E coloca o arroz para cozinhar. E aí você vai comer aquele caldo junto com o arroz, aquilo seria uma minestra. Então essas linhas todas é legal você conhecer, é legal ter uma ideia do nome, mas a gente não está aqui para ficar estudando e aprender nome. É importante você saber, mas é mais legal saber na prática o que você pode fazer com os elementos. Base de caldo, base de lácteos, base dos próprios vegetais ou migrar para uma minestra. Com essas 4 pontos de partida, são infinitas as possibilidades que você pode criar de cremes e caldos. Depois flambar, fazer crouton, né, fazer decorações, servir no pão, servir dentro do próprio vegetal, servir em panelas de ferro, tudo isso vai ser a liberdade que a gente quer ver você fazendo. Você vai mostrar para nós ali no @salagosto, ali no @chefgabi. A gente vai querer bater esse papo e ver tudo que você está criando, tá? Vamos agora para as receitas efetivamente e explorando um pouco mais de algumas dessas bases nessa aula. Então vamos aplicar tudo isso nas receitas. Essas duas dessa aula em específico vão ser cocções mais longas, por isso que a gente está com o nome sopas aqui. As outras cremes acabam sendo mais rápidas e aí casa com a história que eu acabei de contar. O nosso caldo seguiu cozinhando e eu já vou mostrar para você aqui como que ele tá, né? Ele já está bem colorido, bem bonito, bem aromático.
E nós vamos fazer duas sopas super clássicas, como eu comentei. A sopa de cebola francesa, que requer um tempo maior de cocção, mas um controle ao mesmo tempo para a gente caramelizar essa cebola e extrair todo o açúcar, que sim, cebola tem açúcar, extrair todo o açúcar dela, juntar com um pouco de açúcar externo e ter uma sopa cremosa bem legal. E a sopa clássica de agnolini, que é por onde eu vou começar. Primeira coisa, eu não preciso fazer o pré-caldo ou o caldo para usar na sopa de agnolini. Eu vou utilizar hoje porque eu quero mostrar exatamente isso. A gente fez o caldo e eu posso aplicar ele em alguma receita. Mas se você quiser começar a sopa de agnolini do zero ou para fazer o capelete em brodo, vamos falar a partir de agora brodo, então você pode começar esse brodo do zero. Basta colocar tudo que a gente colocou no caldo antes, mais essas carnes dentro da panela. E já que a gente está falando em aula de sopa, eu quis trazer a panela de pressão, porque pelo menos em uma de todas essas aulas deste módulo, a gente utiliza a panela de pressão, que pode ser um grande aliado nosso, sim, na hora de fazer sopas. Tem cozinheiro que vai torcer o nariz, outros não, mas o nosso objetivo aqui da Sal a Gosto sempre foi nesses 10 anos e vai continuar sendo, é levar facilidade para o seu dia a dia. E eu sei que nem sempre a gente tem 2 horas, 3 horas para fazer uma sopa, cocção de baixa temperatura. Às vezes a gente tem, e que bacana, vamos aproveitar esse tempo e brincar. Mas se eu não tenho, eu cheguei de noite em casa, eu quero em 1 horinha já arrumar minha mesa, já fazer um assado e colocar uma sopa para fazer, com a panela de pressão eu consigo isso. Então podemos sim usar a panela de pressão como aliado nosso. O que eu vou fazer? Geralmente a sopa de agnolini, e aí eu conto um pouco mais a história depois, só vou colocar ela para cozinhar. Ela é feita com base em uma carne, então uma carne normalmente utilizada aí, ponta de peito, agulha, o famoso acém, ou mesmo o músculo, o ossobuco, a parte da pata do boi onde tem tutano, onde tem bastante colágeno. Mas fato é que eu tenho que utilizar uma carne que tenha sabor. Então eu não vou fazer uma sopa com filé mignon, uma porque é muito caro e outra porque é uma carne que não tem gosto. Então, por coincidência ou não, mas pelo trabalho da natureza, as carnes que mais trabalham no animal têm mais trabalho enzimático, né, mais processo de desenvolvimento, e aquela carne acaba ficando mais aromática e mais gostosa. Então não se compara o gosto de uma carne do músculo, né, a parte do peito, a traseira, aqui onde movimenta o animal, com um músculo que fica parado, como por exemplo o filé mignon. Então é importante você escolher uma carne aqui aromática. E como a gente vai cozinhar por muito tempo, não tem problema se ela for dura. Eu vou colocar um peito de frango, que é o menos indicado para esse caso, mas tá aqui porque caso você desossou o frango, você quer usar a coxa sobre coxa para fazer assado, para fazer bonito, que ela é um pouco mais úmida, você pode fazer o caldo com peito de frango. Muitas pessoas na colônia fazem com peito de frango porque depois desfia e faz o piem. O piem dá para comer só ele, que é um amassado de frango com pão e aromas, ou você utiliza o piem para rechear o agnolini. Né? Para quem não conhece, o agnolini aqui do sul é o capelletini. É como se fosse o capelete, só que pequeno. E ele tem um recheio bem específico que é o piem, que é a carne lessa. Então essa carne aqui ficou cozinhando no caldo. Depois eu junto com pão amanhecido, com aroma, com alho, com um monte de tempero, noz moscada, amasso e faço o recheio. E aí esse recheio, eu recheio o agnolini que eu vou cozinhar no caldo onde estava a carne. Então ele é um prato muito legal, ele é um prato de ecossistema, de subsistência, de reaproveitamento, de história, porque praticamente ele mesmo se faz todo. Ele cozinha a carne, essa carne volta em forma de massa, utiliza o mesmo caldo. Então é muito bonito, não tem problema usar o peito, porque você vai ter um peito leço, ou seja, um peito cozido, para ou comer com creme depois, ou fazer o agnolini. Então olha que legal, né? Então aqui eu furei mesmo para virar, porque eu não tenho tanto objetivo de selar. O que eu estou fazendo é só dar uma dourada na carne para eu ter mais cor nesse caldo. Aqui assim, ó, já vou colocar o caldo aqui e nós vamos falar sobre isso. Vamos lá. É muito legal porque tudo que envolve história e família envolve N receitas, envolve briga. Porque o certo é assim, o certo é assado. Vamos falar disso. Vou colocar o caldo aqui. Beleza, eu vou colocar um pouco a mais de alho para dar um toque mais saboroso. Vou fechar a pressão. Vou deixar ela pegar a pressão aqui. Vamos falar de pontos importantes agora. História. Eu fiz questão de fazer algumas imersões quando eu fui para o Rio Grande do Sul, nas colônias, para entender o que as cozinheiras de lá realmente falavam da sopa de agnolini. E existem assim, ó, diversas vertentes. Então algumas dizem que tem que fazer só de carne ou só de frango ou a mistura dos dois. Eu vou colocar lá no final um tempero verde
e aí tem gente que é totalmente contra, tem gente que é totalmente a favor. A questão do caldo também, repito, eu coloquei o caldo pronto, podia só colocar água e os vegetais junto aqui, ia ficar tranquilo. Então essa questão da pressão também divide um pouco as pessoas, mas como eu acabei de falar, facilita a vida. A gente tem uma aula lá de básicos onde a gente fala todo o processo de funcionamento da panela de pressão, por que ela é segura, como que você tem que lidar com ela. Então se você tem alguma dúvida ou medo da panela de pressão, vale a pena assistir a aula de preparos básicos, tá? Aqui só o que a gente tem que saber por enquanto é que eu vou começar a marcar o tempo depois que ela começar a chiar. Então quando ela chiar, que ela pegou pressão, eu vou marcar o tempo. No caso dessas carnes para sopa de agnoline, de meia hora a 40 minutos na pressão e ela vai estar desmanchando e vai estar boa para a gente consumir depois. Não coloquei o sal ainda, não é a hora. Não me preocupei em colocar gordura, porque a carne tem gordura, o frango tem um pouco também ali. Então aqui eu vou deixar tudo isso ferver e soltar bastante gosto. Enquanto isso, nós vamos fatiar a nossa cebola. É mais clássico fazer essa cebola em meias rodelas, como eu estou fazendo, do que picar finamente em cubinhos. Porque a ideia depois é que quando você vai tomar a sopa de cebola, às vezes vem um fiozinho de cebola assim junto, mas extremamente cozido, extremamente macio. Ainda na sopa de agnoline, falando das variáveis, também tem cozinheiras que defendem que tem que dar essa tostada na carne e outras que acham que não, que o caldo pode ficar muito escuro e o caldo tem que ser mais claro. Para o caldo ser mais claro, como a gente já aprendeu lá no início da aula, é só não tostar as coisas que ele fica saboroso, mas não fica tão escuro. Então você pode colocar a carne crua ou frango cru e deixar tudo ferver sem necessariamente dourar o frango e a carne, tá? Aqui o que eu vou fazer agora, pegar essa cebola e soltando as fatias. Colocá-las todas numa tigela. Enquanto isso, na minha panela, eu vou colocar a manteiga para derreter. E eu vou colocar uma temperatura mais alta para minha manteiga já dar uma queimadinha, para eu já ir agregando cor, não só devido à cocção da cebola, mas também devido à manteiga. Enquanto isso, eu vou pegar aqui, vou colocar a farinha na minha cebola e açúcar mascavo. E vou empanar ela nisso aqui. Empanar entre aspas, né? Nós vamos baixar o fogo agora completamente. Pegar essa cebola e colocar aqui dentro. Um pouco da farinha que vier junto, não é o problema. Inclusive, é bem-vinda e pode sobrar aqui um residual. Então vamos mexer bem. Nós vamos primeiro, num primeiro momento, deixar essa cebola começar a refogar. Então a cebola vai soltar água, né? Ela vai começar a soltar seu líquido, esse líquido vai misturar com a manteiga, com a farinha. Se você quiser colocar um pouquinho de alho picado aí, pode. Eu selecionei hoje manjerona, na receita você vê aí tomilho, então se você quiser colocar tomilho ao invés de manjerona, pode escolher. Quando a nossa cebola começar a soltar água, a gente vai baixar o fogo e deixar ela cozinhar bastante sozinha. Então a primeira ideia não é colocar o caldo já. Lembra, isso é lá daquela aula de básica onde a gente fala de calor seco e úmido, que eu já comentei no começo dessa aula também. Se eu puser o líquido aqui, a partir do momento que eu coloquei o caldo, ele sempre vai trabalhar a 100 graus e eu não vou ter mais caramelização, que acontece a partir de 119, 120, 125 graus. Então eu preciso primeiro caramelizar, deixar na cor que eu quero e depois colocar o caldo só por uma questão de cocção. Aí sim, para amolecer essa cebola e para formar a cara da sopa como a gente conhece. Então nós vamos deixar a cebola aqui, caramelizando de leve, fogo baixo. E a manjerona a gente coloca só do meio para o fim, ou só na finalização da nossa cocção, porque as ervas frescas não podem cozinhar por muito tempo para não ficar amarga ou ácida, tá bom? Ó, chiando aqui, é aqui que a gente marca o início, hein? Tem que fazer esse barulho. Aí você marca 30, 35 minutos, nesse caso, tá show. Se durante a cocção da sua cebola você vê que há necessidade de colocar um pouquinho de caldo, mas não é para cozinhar, é só para ir soltando aquele grude da farinha de baixo, pode colocar. Mas você coloca o caldo, olha, ele já faz um barulho, ele já quer evaporar e você solta o que está embaixo da panela, para não queimar. E olha a nossa cebola como já está bem cozida.
Se você precisar fazer umas 2, 3 vezes essa questão de soltar a farinha de baixo, pode fazer. Só não coloca muito caldo. Como eu disse, é só para o caldo desgrudar e ele já seca. Ó, ele já volta a ficar sem caldo de novo. E agora sim, ela tá a farinha totalmente escura, a cebola completamente cozida, porque ela já tá mole. Eu provei, ela tá levemente adocicada. Então é uma junção do mascavo com o próprio dulçor da cebola. E nós vamos colocar o caldo aqui então, para ela fazer a cocção efetiva. O quanto de caldo é muito relativo, você sempre tem que pensar que vai ficar um tempo cozinhando, então ele vai dar uma secada. Sempre é melhor você errar para menos do que para mais, porque você errou para menos, é bem fácil de corrigir, é só colocar mais caldo. Agora, se você deixar isso aqui muito líquido, vai ter que ferver muito tempo até esse líquido evaporar. E às vezes, quando o líquido já está engrossado com a farinha, ele demora mais ainda para evaporar. Então olha só o creme que isso aqui foi virando, enquanto a gente vai acrescentando o caldo e mexendo. Vou mexer agora com o fouet para soltar qualquer coisa que possa ter aqui embaixo da panela. Vou baixar o fogo, colocar um pouco de sal, um pouco de pimenta. Já não tem mais nada grudado embaixo. Vou colocar um pouco mais de caldo, que eu vi que está grosso. Então agora dá uma olhada na nossa sopa. Olha que bonita. Com essa cor dourada. A cebola já completamente cozida. Se você, repito, não quiser os pedaços de cebola, você pode ir lá no início fatiá-la muito fina ou mesmo triturar. Ou agora passar num mixer ou num processador e você vai obter então um creme de cebola e não necessariamente a sopa de cebola, porque vai ser mais ou menos a ideia que a gente faz uma outra aula com a abóbora e que a gente faz uma outra aula com o feijão, que é utilizar o elemento principal como liga. Eu não vou fazer isso, então eu vou provar o gosto final. Tá incrível, falta um pouquinho de sal e o gran finale da nossa manjerona fresca. Só as folhas. Bom, ela já bate, já sobe um aroma fenomenal. E agora sim eu vou desligar meu fogo. Ver se o sal ficou certo. Perfeito. Vou pré-aquecer meu forno. Essa sopa facilmente é servida dentro de um pão. A gente tem uma outra aula de sopas no pão ou receitas no pão, então você, como eu vou repetir isso direto, você pode interligar e deve interligar todas essas aulas de receitas de inverno. Pega essa aqui, serve dentro daquele pão e vai ficar lindo. Mesmo porque a gente vai fazer uma cobertura clássica dessa sopa com uma fatia de pão gratinado. Pega o recipiente. Despeja a sopa, coloca a fatia de pão aqui em cima e cobre com um queijo que seja um queijo bom para gratinar. Normalmente um queijo gruyère, típico de lá, vai trazer ainda mais uma mescla entre o doce e o amargo. O queijo gruyère é da família dos queijos doces, mas ele deixa um residual na boca mais pro amargo, então combina muito bem aqui. E vamos pro forno. Exatos 35 minutos de pressão. Deixa eu apoiar aqui. E olha que beleza que nós temos. O frango, se eu apertar, ele já desmancha. Eu já quebro ele em várias partes, bem como a carne. E olha que caldo lindo, uma cor maravilhosa a gente tem aqui. Vamos ver como é que tá. Extremamente aromático.
A única coisa que falta nele agora que a gente não colocou de propósito é o sal. Mas, como eu falei para vocês, eu gosto de fazer isso aqui, voltar para o fogo e deixar uns 2 minutinhos o tempero verde soltar o sabor e eu já tiro ele de novo. Soltou o sabor, vamos passar uma peneira para você olhar o produto final, a cor bem corretamente. Olha aqui que se já não te leva para as galeterias ou para a Serra Gaúcha esse caldo lindo. A gente só precisa corrigir ele com sal agora. Se você quiser colocar um toque a mais de noz moscada, quiser dar o seu charme agora, pimenta e fazer a sua mágica, fique bem à vontade. Com esse caldo pronto, a gente vai deixar ele ferver e fingir que ele é a água da massa então. Você pode não só cozinhar o capelletine, o agnolone, né, fazer o capelete no brodo. Você pode colocar aqui uma massa comum, um espaguete, um fettuccine, comer a massa diretamente no brodo. Você pode colocar um arroz e fazer uma canja. Você pode colocar pedaços de frango ou de carne ou desfiar aqueles e deixar aqui dentro. Enfim, ele é uma base fundamental para você saber. E se você não quiser pensar nada, simplesmente coloca um capelete super artesanal, delicioso aqui dentro, um pouquinho de queijo no prato e matou. E olha só aqui, que sacanagem comer essa receita agora. Você afunda o pão aqui dentro, ele vai amolecendo e você vai comendo esse pão gratinado junto com a sopa. Ele vai trazendo todo esse aroma doce do gruyère junto com a sopa, com o pedaço de pão. É uma refeição completa, né? Essa aqui é realmente encantadora. Utiliza essa como base, faz essa sopa para arrasar um dia num jantar francês. Aproveita e, como eu disse antes, nos marca aí para a gente saber o que você está cozinhando em casa. Muito obrigado pelo seu tempo, espero que você tenha gostado de mais essa aula. Um abraço, fica bem.